Fantasias proibidas, um jogo perigoso de sedução. Isabela e Miguel eram um casal que todos admiravam. Casados há 5 anos, tinham construído uma vida juntos baseada em amor e cumplicidade. Miguel era um homem dedicado, trabalhador e sempre colocava as necessidades de Isabela em primeiro lugar. Isabela, por sua vez, era uma mulher independente, de espírito livre, mas que sempre se sentiu segura ao lado de Miguel. No entanto, a rotina que outrora lhes trazia conforto começou a se transformar em monotonia. O sexo, antes apaixonado, tornou-se esporádico e previsível, e a conversa que fluía tão naturalmente agora parecia forçada. Durante um evento corporativo em uma noite fria de inverno, Isabela conheceu Leonardo, um colega de trabalho de outra filial. Leonardo era o tipo de homem que chamava atenção ao entrar em qualquer ambiente, alto, com um sorriso confiante e uma voz envolvente. Havia algo nele que despertou em Isabela um sentimento que ela não experimentava há anos, um misto de curiosidade e desejo. Eles foram apresentados por um colega em comum e, logo, se viram conversando sozinhos em um canto da festa, longe dos olhares dos outros. O jogo de sedução nos dias seguintes ao evento, Isabela não conseguia tirar Leonardo da cabeça. As conversas que tiveram ecoavam em sua mente, e ela se perguntava se ele também havia sentido a mesma conexão. Em uma tarde, enquanto trabalhava, recebeu uma mensagem no celular. Era Leonardo, agradecendo pela companhia na festa e sugerindo um café para continuarem a conversa. Isabela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte, e ela aceitou. O café foi apenas o início de uma série de encontros que se tornariam cada vez mais frequentes. No começo, eram apenas almoços casuais, onde falavam sobre trabalho, viagens e interesses comuns. Leonardo tinha um jeito irresistível de fazer com que Isabela se sentisse especial. Ele a olhava nos olhos de uma maneira que a fazia se sentir desejada, algo que ela não sentia há muito tempo. Com o tempo, as conversas começaram a se aprofundar e Leonardo, com uma confiança sutil, começou a falar sobre suas fantasias e desejos. Ele desafiava Isabela a abrir-se, a falar sobre suas próprias fantasias que, até então, ela mantinha enterradas. A tensão entre os dois crescia a cada encontro e Isabela se viu entrando em um território perigoso. Em uma noite chuvosa, após um jantar regado a vinho, Leonardo a convidou para subir até seu apartamento. Isabela sabia que aquele era o ponto de não retorno, mas a atração era irresistível. Ao chegarem ao apartamento, a tensão explodiu em uma paixão avassaladora. Leonardo a puxou para perto, e o beijo que se seguiu foi carregado de desejo reprimido. Eles fizeram amor de uma maneira que Isabela jamais havia experimentado, cheia de intensidade, experimentação e entrega. Depois daquela noite, Isabela se sentia dividida. Por um lado, havia a culpa esmagadora por trair Miguel, o homem que sempre esteve ao seu lado. Por outro, a excitação de viver algo novo, algo que a fazia sentir-se viva como nunca antes. O caso com Leonardo não era apenas físico, ele a desafiava emocionalmente, fazia com que ela questionasse seus desejos, suas escolhas e até mesmo seu casamento. Leonardo, por sua vez, sabia exatamente o que estava fazendo. Ele gostava de jogar, de seduzir, e Isabela era seu alvo perfeito, uma mulher bonita, inteligente, mas presa em uma rotina que a sufocava. Ele a levava a lugares que Miguel jamais pensaria em levar, explorando seus limites e abrindo portas para fantasias que ela nem sabia que tinha. Enquanto o caso se desenrolava, Miguel começou a notar mudanças em Isabela.
Ela estava mais distante, mais reservada e frequentemente se pegava distraída. Os toques entre eles se tornaram raros e o sexo, antes escasso mas presente, agora era quase inexistente. Miguel, desconfiado, decidiu investigar. Ele notou que o celular de Isabela estava sempre bloqueado e as desculpas para os atrasos no trabalho ou para encontros com amigas que ele jamais conhecera antes se tornaram comuns. Certo dia, ao pegar o celular de Isabela enquanto ela estava no banho, Miguel viu uma mensagem de Leonardo. O conteúdo da mensagem era sutil, mas suficiente para levantar suspeitas. Ontem à noite foi incrível, mal posso esperar para repetir. Miguel sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele confrontou Isabela naquela noite, mas ela, tomada pelo pânico, negou tudo. No entanto, a semente da desconfiança já estava plantada. O caso continuou, mas agora Isabela vivia em um estado constante de tensão. Ela sabia que estava sendo observada por Miguel, mas o desejo por Leonardo era algo que ela não conseguia controlar. Em uma noite, após mais um encontro secreto, Isabela voltou para casa e encontrou Miguel esperando por ela. Ele estava sério, com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Sem rodeios, ele jogou na mesa as provas que havia acumulado, mensagens, registros de chamadas e fotos. Não havia mais como negar. Diante da evidência, Isabela confessou, chorando e pedindo perdão. Ela explicou que não sabia como as coisas haviam chegado a esse ponto, que nunca quis machucar Miguel, mas que se sentia perdida, sufocada pela rotina. Miguel, devastado, não sabia como reagir. Parte dele queria gritar, exigir explicações, mas outra parte estava tão ferida que tudo o que ele conseguia fazer era se afastar. Ele saiu de casa naquela noite, deixando Isabela sozinha, envolta em uma mistura de culpa, arrependimento e desespero. Leonardo, ao perceber que sua diversão estava saindo do controle, ele então decidiu cortar os laços com Isabela. Ele enviou uma mensagem para ela e avisou que era melhor se afastarem, pois ele não queria complicações em sua vida. Para ele, havia sido um jogo, uma aventura excitante, mas nada além disso. Isabela ficou sozinha para lidar com as consequências de suas ações. Miguel, após passar dias longe de casa, decidiu voltar para conversar. A conversa foi difícil, carregada de dor e mágoa. Isabela implorou por uma segunda chance, afirmando que estava disposta a fazer qualquer coisa para recuperar o casamento. Miguel, embora ainda profundamente ferido, amava Isabela e, depois de muita reflexão, decidiu tentar salvar o relacionamento. Eles começaram a frequentar terapia de casal, onde ambos puderam explorar o que havia dado errado e como poderiam reconstruir a confiança. Miguel estava disposto a perdoar, mas sabia que seria um processo longo e difícil. Isabela, por outro lado, estava determinada a provar que merecia essa segunda chance, disposta a fazer sacrifícios para reconquistar o amor e a confiança de Miguel. Porém, a cicatriz da traição sempre estaria presente. A relação jamais seria a mesma, mas ambos estavam decididos a tentar a não desistir um do outro. E assim, Fantasias Proibidas, um jogo perigoso de sedução, termina com uma reflexão sobre os riscos de brincar com os desejos proibidos e a frágil linha entre a paixão e a destruição. Uma história onde as escolhas que fazemos podem nos levar a um caminho sem volta, mas onde também existe a esperança de redenção e renovação do amor, ainda que sob uma nova forma.